Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre o mistério de Atlântida, a cidade perdida de Atlântida. A cidade perdida de Atlântida, ela surgiu por causa do Platão. Foi ele que criou a ideia dessa cidade. Na verdade, ela é um mistério até hoje. Ninguém sabe realmente se ela existiu ou não. Muitos dizem que ela nem chegou a existir. Mas tem outros que afirmam que ela pode ter existido. Mas vamos falar da parte que a cidade poderia ter existido. Que tudo começa quando Platão conta a história dessa cidade, que era um reino, por volta do ano 360 a.C. Seus fundadores eram semideuses e criaram uma civilização utópica que se tornou uma grande potência naval. O seu lar era formado por ilhas concêntricas no Oceano Atlântico, perto do Estreito de Gibraltar. As ilhas estavam separadas por fossos largos e ligadas por um canal que avançava até o centro. As ilhas luxuriantes, ou seja, que tinham luxo, muito ricas, continham ouro, prata e outros metais preciosos, bem como uma grande abundância de vida animal rara e exótica. Havia uma grande capital na ilha central, na qual foi construído um palácio para a mulher mortal de Poseidon, Leito. Existem muitas teorias sobre a localização de Atlântida. Ela possivelmente se localizava no mar Mediterrâneo, ao largo da costa Espanha, ou na Antártida. Platão disse que a Atlântida existiu cerca de 9.000 anos antes do seu próprio tempo e que essa história foi transmitida por poetas e sacerdotes, entre outros. No entanto, os escritos de Platão são os únicos registros sobre a existência da Atlântida de que temos conhecimento. Pouco, se é que alguns cientistas acreditam que a Atlântida existiu. O explorador oceânico Robert Ballard, explorador residente da National Geographic, que descobriu o naufrágio do Titanic em 1985, diz que nenhum laureado com o Nobel acredita que aquilo que Platão escreveu sobre a Atlântida seja verdade. Mesmo assim, diz Ballard, a história da Atlântida é lógica, uma vez que houve cheias cataclísmicas e erupções vulcânicas ao longo da história, incluindo um evento com algumas semelhanças com a história da destruição da Atlântida. Há cerca de 3.600 anos, uma grande erupção vulcânica devastou a ilha de Santorini, no Mar Egeu, perto da Grécia continental. Na altura, uma sociedade minoica altamente avançada vivia nessa ilha. A civilização minoica desapareceu subitamente por volta na mesma altura em que ocorreu essa erupção vulcânica. No entanto, Ballard não acredita que Santorini fosse a Atlântida. O momento da erupção dessa ilha não coincide com a data de destruição da Atlântida,
referida por Platão. Se Atlântida não existiu, o que levou Platão a contar a sua história? Alguns acham que Platão a inventou para transmitir algumas das suas teorias filosóficas. As suas ideias sobre a oposição entre a natureza divina e a natureza humana, as sociedades ideais, corrupção gradual da sociedade humana, estão presentes em muitas das obras dele. A Atlântida seria mais um veículo para transmitir alguns dos seus temas preferidos. A lenda da Atlântida é uma história sobre um povo moral e espiritual que vivia numa civilização utópica altamente avançada. Contudo, tornaram gananciosos, mesquinhos e acabaram por cair na falência moral. Os deuses zangaram-se porque o povo perdeu o seu rumo e seguiram caminhos imorais. Como castigo, os deuses enviaram uma noite terrível de fogo e terremotos, que fez Atlântida afundar-se nas profundezas do mar. Atlântida é mencionada nas obras de Shimeu Pitias como parte de uma alegoria sobre a arrogância das nações. Na história, Atlântida é descrita como um império naval. Governava todas as partes ocidentais do mundo conhecido, tornando-a contra-imagem literária do Império Aquemênida. Depois de uma tentativa fracassada de conquistar a antiga Atenas, a Atlântida cai em desgraça, com as divindades submerge no Oceano Atlântico. Como Platão descreve Atenas como semelhante a seu estado ideal na obra A República. A história da Atlântida pretende testemunhar a superioridade do seu conceito de Estado. Apesar de sua importância secundária na obra de Platão, a Atlântida teve um impacto importante na literatura geral. O aspecto alegórico dessa história foi retomado em obras utópicas de vários escritores renascentistas, como Nova Atlântida, de Francis Bacon, e Utopia, de Thomas More. Por outro lado, estudiosos amadores do século XIX interpretaram mal a narrativa de Platão como sendo uma tradição histórica, sendo o mais famoso deles Ignacio Ledonelli. As vagas indicações de Platão sobre a época dos acontecimentos, dito por ele que foi há 9.000 anos antes da época dele, e a suposta localização de Atlântida, que fica além dos pilares de Hércules, deram origem a muita especulação pseudocientífica. Como consequência, Atlântida tornou-se sinônimo de toda e qualquer civilização pré-histórica perdida e avançada e continua a inspirar a ficção atual, desde histórias em quadrinhos até os filmes. Embora os filólogos e classicistas atuais concordem sobre a natureza ficcional da história, ainda há debate sobre o que serviu de inspiração. Sabe-se que Platão tomou emprestadas livremente algumas de suas alegorias e metáforas de tradições mais antigas, como fez com a história de Giges. Isto levou vários estudiosos a sugerir uma possível inspiração da Atlântida nos registros egípcios
da erupção de Terra, da invasão dos povos do mar ou da guerra de Troia. Outros rejeitaram essa cadeia de tradição como implausível e insistem que Platão criou um relato inteiramente fictício, inspirando-se livremente em eventos contemporâneos, como a fracassada invasão ateniense da Sicília em 415-413 a.C., destruição de Elique em 373 a.C. A representação artística mais dramática da catástrofe foi Terror Anticos, de 1908, do pintor russo Leon Bakhtin, embora não mencione diretamente a Atlântida. É uma vista do topo de uma montanha de uma baía rochosa aberta pelo mar, que avança para o interior em torno das altas estruturas de uma cidade antiga. Um raio atravessa a metade superior da pintura, enquanto abaixo dela ergue-se a figura impassível de uma deusa enigmática que segura uma pomba azul entre os seios. Vyacheslav Ivanov identificou o tema como Atlântida em uma palestra pública sobre a pintura de Bakhtin no ano seguinte, e que foi esse ano que essa obra foi exibida em público pela primeira vez. Sua opinião foi seguida por outros comentaristas nos anos seguintes. As esculturas que fazem referência à Atlântida costumam ser figuras únicas estilizadas. Nos primeiros foi o Rei da Atlântida, 919-922, do escultor islandês Einar Jónsson. Eu acho que é assim que se fala. Agora no jardim de seu museu em Reykjavik, na Islândia. Representa uma figura única, vestida com saia, um cinto e grande capacete triangular, sentado em um trono ornamentado, apoiado entre dois novilhos. A mulher ambulante, intitulada Atlantis, de 1946, do escultor croata Ivan Mestrovic. Fazia parte de uma série inspirada em figuras gregas antigas, com significado simbólico de sofrimento injustificado. A Bruxelas, conhecida como The Man of Atlantis, O Homem de Atlântida, 2003, do escultor belga Luc Vanson, apresenta uma figura de 4 metros de altura vestindo um traje de mergulho que sai de um pedestal e cai na água. Apesar da obra parecer alegre, o comentário do artista traz uma questão séria, que é o aquecimento global e o aumento dos níveis de água. O continente hipotético, imaginado por Robert Smithson na obra Hypothetical Continent, Map of a Broken Clear Glass Atlantis, foi criado pela primeira vez como um projeto fotográfico em Lovelace, Nova Jersey, em 1969, e depois é criado como uma instalação artística de vidro quebrado. O compositor espanhol Manuel de Falla trabalhou em uma cantata dramática baseada em La Atlântida de Jacinthe Verdaguer durante os últimos 20 anos da sua vida. O nome foi afixado às sinfonias de Giannis Ivanovis, Richard Nanis e Václav Buzek. Houve também a celebração sinfônica de
Alan of Hannes, Fanfare for the New Atlantis. Compositor e arranjador tcheco-estadunidense Vicente Frank Safranek escreveu Atlantis, Suite in Four Parts, The Lost Continent, Suite in Four Parts, em 1913. A ópera Der Kaiser von Atlantis, o Imperador da Atlântida, foi escrita em 1943 pelo compositor austríaco Victor Ullmann, com o libreto do artista tcheco Petr Kim. Enquanto ambos estavam presos no campo de concentração nazista de Theresienstadt, os nazistas não permitiram que a música fosse apresentada, presumindo que a referência da ópera ao Imperador da Atlântida era uma sátira ao Bigodinho. Embora Ullmann e Kiel tenham sido assassinados no campo de Auschwitz, o manuscrito sobreviveu e foi apresentado em 1975 em Amsterdã. E bom, falando da Atlântida como a obra de Platão, para dar importância ao relato dele, Platão menciona que a história foi ouvida por Solon no Egito, que teria sido transmitida oralmente ao longo de várias gerações, através da família de Drópides, até chegar a Critias, um orador de diálogo nas obras Timeu e Critias. Solon supostamente tentou adaptar a tradição oral da Atlântida em um poema, que publicado seria maior que as obras de Hesíodo e Homero. Embora nunca tenha concluído esse trabalho, Solon passou a história para Drópides. Os classicistas modernos rejeitam a existência desse poema, que teria sido escrito por Solon sobre Atlântida, da história em si como uma tradição oral. Em vez disso, pensa-se que Platão seria o único inventor da história. Helênico de Lesbos usou a palavra Atlântida como título de um poema publicado antes de Platão, um fragmento do qual pode ser o Papiro 11, de Oxirínco. A nova era, o neoplatônico gótico, século III, escreveu um poema épico, baseado no relato de Platão. Contudo, a obra de Platão já pode ter inspirado paródias, escrevendo apenas algumas décadas após Timeu e Critias, que o historiador Teopompo de Quios escreveu sobre uma terra do oceano conhecida como Meropes. Essa descrição foi incluída no livro 8 de sua Filipicas, que contém um diálogo entre Sileno e o rei Midas. Sileno descreve o povo meropida, uma raça de homens que atinge o dobro do tamanho normal e habita 2 cidades na ilha de Meropes, Eusebes. Ele também relata que um exército de 10 milhões de soldados cruzou o oceano para conquistar a terra mítica de Epebória, mas que as tropas abandonaram a missão quando perceberam que os epebóreos eram o povo mais sortudo da terra. Hans Gunther Nesselrad argumentou que estes e outros detalhes da história de Sileno são uma imitação, um exagero da história da Atlântida, com a paródia com o propósito de expor o relato de Platão ao ridículo.
como se fosse algo idiota esse sentido. Vários autores, como Flávio Barbiero, já em 1974, especularam que a Antártida é o local da Atlântida, descrito por Platão. Várias reivindicações envolvem o Caribe, como uma suposta formação subaquática na península de Guanahacapibes, em Cuba, as adjacentes Bahamas ou o Triângulo das Bermudas. É sério, o Triângulo das Bermudas também foram propostos como possíveis localizações, assim como áreas no Pacífico e no Oceano Índico, como a Indonésia, que seria a Sondalândia. As histórias de um continente perdido no litoral da Índia, chamado Kumari Kandam, também inspiraram alguns traçar paralelos com a Atlântida. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.